Vim compartilhar com vocês mais uma mensagem, e ela está em Apocalipse 12, versículo 11. O título é: Os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Fala sobre a batalha que Miguel e os anjos terão contra Satanás, que é o dragão. Mas no versículo 11 diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas o versículo, na verdade é o versículo 10, que diz assim: Então ouviu uma grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí no capítulo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui fala sobre uma verdade que muitos, por ser uma verdade desagradável de se lembrar, não falam. Nós somos acusados pelo diabo dia e noite. E é por isso que nós temos que procurar andar o mais firme com Deus possível, em santidade, negando a nós mesmos. Como Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque o reino de Deus, o reino espiritual, ele funciona através de legalidades. Se você não dá nenhuma brecha para o diabo agir na sua vida, então quando ele for te acusar, ele não vai ter legalidade nenhuma para lhe tocar. Como foi o caso de Jó. Ele chegou para falar com Deus. E Deus perguntou a ele se ele tinha visto o servo dele, Jó. O servo de Deus, um homem íntegro, reto, correto, que o amava, que o seguia. E o diabo foi e disse que, tentando acusar Jó, que não era à toa que Jó era tão fiel a ele, já que Deus tinha colocado uma sebe de fogo ao redor dele e nada poderia tocá-lo. Então Deus deu a permissão para o diabo tocar em tudo que Jó tinha, mas não na vida de Jó. Deus deu permissão. Da mesma forma, funciona conosco. E é aí que entram as legalidades. Jó, o diabo não tinha legalidade nenhuma de agir contra a vida de Jó. Ele agiu porque Deus permitiu. E é assim conosco. Se nós não dermos brecha para o diabo agir nas nossas vidas, se nós formos fiéis a Deus, nós andamos em santidade. Quando o diabo for nos acusar no tribunal de Cristo, entrando com petições para nos matar, petições para acabar com toda a nossa família, petições para acabar com todas as áreas da nossa vida, ele não vai ter a permissão de Deus. Por quê? Deus, ele só manda o anjo dele se retirar e deixar Satanás entrar na nossa vida, tocar em nós. Quando nós damos ao diabo a legalidade de agir nas nossas vidas. Porque que a palavra de Deus diz que o pecado ele separa o homem de Deus. Porque Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque tudo que vem do pecado quer dizer erro, quer dizer errado. Deus ele é certo, Deus ele não erra, ele não falha. O pecado nos afasta de Deus, ele nos suja, ele mancha, contamina o templo do Espírito Santo que somos nós. E a palavra de Deus é bem clara. Deus ele não habita em templo sujo, Deus ele não habita em templo subdividido. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Limpe-se a cada dia. A palavra de Deus é bem clara que diz que sem santidade ninguém verá Deus. Porque a santidade ele é a marca do caráter de Cristo. Se você ama a Cristo, se você serve a Cristo de verdade, você tem que andar em santidade. Por amor a Ele. Não é fácil, não. É penoso, é. Tanto que a palavra de Deus diz que o caminho certo, ele é estreito, ele é penoso.
Mas o caminho largo é aquele que leva à perdição, que é o caminho fácil. Jesus ele falou que nós teríamos aflições, mas eram para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se você está com aquele que venceu, ele já nos fez mais do que vencedores, a palavra de Deus aqui diz. Vigie. Não dê brechas para o diabo agir na sua vida. Ele nos acusa dia e noite, não se esqueça disso. Tente andar o mais firme possível em santidade, não dando ao diabo a brecha que ele necessita para tocar em você e na sua família. Deus te abençoe.